Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Este temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Meus queridos irmãos, em meados do século XIX, mais precisamente no ano de 1862, 100 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 1962. Então, em 1862, uma jovem missionária cristã da Letônia, de nome Júlia, ela embarcou em um navio para a África, para o continente africano, onde ali ela iria se encontrar com o seu noivo, missionário atuante nas terras africanas. Em breve, aquele casal jovem de missionários, eles iriam contrair os laços matrimoniais, iriam se casar. À medida que aquela embarcação ela se aproximava do cais daquele país africano, Júlia, a nossa jovem missionária, meus irmãos, ela procurava avistar o seu noivo, aquele missionário que estava naquele país. E ela pensava, certamente ele veio ao cais e ele está me esperando. Ela desembarca ansiosa conta a história. E mal pisou naquelas terras africanas, apresentou-se a ela um desconhecido missionário, informando que tinha ido buscá-la para levá-la para a sede da missão, e aquele missionário era de Gado, de São Batista. Ela estranhou aquele fato, ficou preocupada, mas não ousou perguntar o motivo, e porque o seu noivo não tinha ido ao seu encontro naquele dia. Na sua mente ela perguntava: o que teria acontecido com ele? O que houve com o meu noivo? Puxa, não seria natural que ele tudo deixasse para vir me receber? Indagava ela em sua mente e em seu coração. Será que ele está doente? Meus irmãos, aquela jovem, ao chegar à missão, recebeu uma dolorosa notícia. O seu noivo havia partido dias antes para se encontrar com o Senhor. E Tiago diz assim: tendes ouvido a paciência de Jó. E a palavra grega traduzida aqui por paciência é upomone. O que é que upomone significa, meus queridos irmãos? Significa permanência, constância, perseverança, e essa palavra que eu vos trago, resistência. Resistência na dor e no sofrimento. Ela é compreendida como uma espécie de atitude que tudo suporta, esperando tranquilamente por algo, sem queixa. A dor é imensa,
suporte e avance de forma perseverante, com bastante paciência, confiando única e exclusivamente no seu Deus. Jó é o modelo bíblico que Tiago se espelha nesse texto, pois ele perseverou, se mostrou resistente mesmo diante de tantas perdas. Ele perdeu bens, basta você ler lá o livro. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus amigos e inclusive perdeu até os conselhos bons da sua esposa. Interessante é observar que, sob circunstância alguma, Jó quis renunciar a Deus. No capítulo 1 do livro de Jó, no verso 21, nós encontramos o seguinte: em tudo isto, Jó não pecou. A despeito da tragédia que veio sobre sua vida, das inúmeras perdas, não só em termos de bens materiais, mas também perdas espirituais, emocionais, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O próprio Jó, ele nos dá um depoimento no capítulo 16, do verso 19, dizendo o seguinte: já agora sabei que a minha testemunha está no céu. Tudo isso que eu tenho vivido, tudo isso que vocês, meus amigos, estão apontando o dedão para mim, porque meus amigos de Jó vieram 3 vezes e começaram a acusá-lo, a dizer coisas para o Jó, a pedir inclusive que ele confessasse o seu pecado por aquela situação que ele estava passando. Mas Jó diz: olha, já agora sabei que a minha testemunha, quem conhece a minha vida, ela está no céu. E nas alturas, quem advoga a minha causa. A vida neste mundo caído, meus queridos irmãos, a despeito do gozo que nós temos nesta vida, a despeito da alegria que nós passamos em muitos dos nossos dias, a despeito da felicidade que temos em viver, ela foi, e continuará sendo marcada também por suor, por lutas, por dores e por sofrimentos. Cada um de nós que nos encontramos aqui nesta noite, certamente tem um fato a contar que lhe fez sofrer e sofrer muito, como foi o caso de Jó, como está sendo agora em relação àquelas famílias de Brumadinho e as famílias dos garotos do centro de treinamento do Clube Flamengo. Então, nos resta fazer uma pergunta nesta noite, como reflexão: como Jó, meus queridos irmãos, pode nos ajudar nas nossas lutas, a enfrentar as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos no dia a dia? Como Jó pode nos ajudar? Poderíamos tirar aqui dezenas de lições, mas eu quero trazer para vocês apenas umas poucas lições, mas precisamente 3 delas. Primeiro, Jó foi um modelo de vida familiar e, acima de tudo, de paternidade. Jó capítulo 1, verso 5, presta atenção o que é que o texto sagrado nos diz. Quando se encerrava um ciclo de banquetes que os seus filhos faziam, o verso 4 nos mostra isso, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto complementa: e Jó fazia isso continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. A vida familiar é uma das coisas mais bonitas da vida de Jó. Porém, tem passado despercebido por nós, povo de Deus. A gente, quando fala em Jó, a gente só se lembra das lutas que Jó teve. Sim, nos lembramos dos bens materiais
que Jó perdeu toda a sua fortuna, nos lembramos dos animais que Jó perdeu, nos lembramos da família que Jó tinha, que ele perdeu, nos lembramos dos amigos impiedosos ali junto de Jó, acusando Jó, mas a gente não percebe, quase não percebe, ou quase ninguém percebe, ou quase ninguém escreveu. Eu procurei pesquisar sobre isso, sobre Jó como um modelo familiar de paternidade. Nessa área, ele supera quase todos os outros pais da igreja e é um exemplo a ser cuidadosamente seguido hoje, com pelo menos 3 características de modelo familiar. A primeira delas é que em uma época, meus irmãos, em que muitos homens tinham um harém, eram poligâmicos, possuíam muitas mulheres, o texto sagrado nos diz que Jó, ele era monogâmico. Ele era um homem de apenas uma mulher. Era um homem que tinha, a despeito da cultura da época, podia ter a liberdade de ter outras mulheres, mas ele tinha apenas a sua mulher, a sua única mulher, seguindo o modelo dado por Deus lá na criação do homem, a Adão e Eva, e não o modelo pós-queda do homem, onde a grande maioria dos homens passaram a ter várias famílias, podemos assim dizer. E aí aqui cabe uma aplicação. Cabe uma aplicação porque eu tenho me preocupado. Eu vi um fato agora no verão, que eu sei para muitos de vocês é assim: ah, pastor, isso é bobagem, mas não é. Eu vi um jovem que há alguns dias tocava no ministério de louvor de sua igreja, e lá no Festa Verão de João Pessoa, atraído pelas festas e pelo o patamar da juventude, dizer assim: ontem eu fui para o Festa Verão e só eu beijei 4 meninas. E eu me preocupei. Me preocupei porque é gente dentro de casa, não é gente de fora de casa. É gente que um dia tocou, não é ninguém da nossa igreja, mas tocou em uma igreja, cantou em uma igreja, ministrou louvor em igreja, e agora, diferentemente de Jó, está seguindo um outro modelo. Além de ser um homem monogâmico, Jó cuidava da unidade de sua família. Por isso ele era um modelo familiar, um modelo de pai, um modelo paterno. A família de Jó, segundo os relatos bíblicos, era uma família unida, alegre, gostava de se divertir, gostava de celebrar, gostava de brincar, de cantar, gostava de comemorar os seus aniversários. Tudo indica, inclusive, que cada filho, homem de Jó, morava em sua própria casa. É assim que os comentaristas falam. Isso é, eram rapazes que já tinham a sua independência financeira. Como é bom a gente ver os jovens com independência financeira. Mas não eram jovens soltos, não eram jovens que estavam fora do controle espiritual dos seus pais. Não. Nos diz o texto, não é? Nos diz a história de Jó, que Jó cuidava da unidade da sua família. E aqueles rapazes, embora afortunados, cheios de riqueza, realizavam banquetes festivos alternados entre eles. E Jó tinha conhecimento, porque ele queria que os seus filhos estivessem escondidos. E as meninas que naquela época não tinham a liberdade que se tem hoje, as meninas, as 3 irmãs deles, daqueles 7 rapazes, eram convidadas e iam também para as festas, para as suas paqueras, etc. E a família de Jó era uma família unida, muito unida.
Hoje eu amanheci o dia falando com meu filho. Vocês sabem que ele não mora aqui. Era 7, não é mais do que 7 da manhã. Ele já estava dormindo. Quando eu ia me responder, já era 9 e pouco da manhã. Mas hoje é domingo. É dia de lembrar que é o dia do Senhor. É dia de suprir as necessidades dele. É dia de, embora distante, embora passamos praticamente 2 meses juntos, essa foi a primeira semana inteira que ele passou em João Pessoa sozinho. Era preciso que, como pai, eu mantivesse a unidade da minha família. Embora não seja tão grande, só sou eu, Cida está ali atrás e Netinho está lá em João Pessoa. Mas era isso que eu fazia. Mas além de ser monogâmico, de cuidar da unidade familiar, Jó zelava pelo seu papel de sacerdote da família. Atenção, meninos, homens. Jó zelava pelo seu papel de sacerdote da família. Jó sentia-se responsável por sua espiritualidade, pela espiritualidade de sua esposa e pela espiritualidade dos seus 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. Sim, Jó zelava pelo seu papel de sacerdote da família. O livro de Jó registra o seguinte, que quando se encerrava um ciclo de banquetes, aquelas festas que eu acabei de falar, Jó tomava certas medidas preventivas para corrigir algum excesso porventura cometido pelos seus filhos. Ah, meus filhos foram para a festa, eles estiveram lá brincando, mas ei, meninos, vocês são praticamente independentes, mas em um carro, papai precisa levá-los à presença de Deus. Não há idade para que nós pais levemos a palavra de Deus aos nossos filhos de forma sábia, é verdade. Ainda hoje, eu caminhando por 60 e 57 mês passado, ainda hoje mamãe tem muito cuidado comigo. Papai e mamãe foram almoçar lá em casa e papai disse: meu filho, até logo. Lourinaldo, meu filho, até logo. É o zelo que nós precisamos ter como sacerdotes da família. E queridos, é aí que está a grandeza de Jó. A profundidade da fé de Jó transparece, ela aparece no texto sagrado, na sua história, no desejo de ter os filhos livres do pecado. Ao invés do filho dizer, vai, meu filho, vai para a balada, de beijo em papo. Como eu vi de forma triste, Jó cuidava que os seus filhos não estivessem andando no pecado, estivessem fazendo aquilo que o pastor André, quem não viu a escola dominical hoje, perdeu, né? Está nos falando, está com uma certa mensagem sobre santidade, sobre a nossa necessidade da nossa santificação. Como pai sacerdote da família, Jó se dispunha a restaurar a santidade dos filhos, dos seus filhos, pois a brecha porventura criada precisava ser tapada, queridos. A ferida porventura aberta precisava ser tratada. Os meninos eram grandes, eram adultos, mas precisava de Jó como sacerdote do lar, que está trabalhando essas questões na vida dos seus filhos. O pauzinho falso, tanto pelos meninos ou pelas meninas, precisava ser corrigido. E isso é dever meu e seu como pais e mães que nós somos. A blasfêmia porventura pronunciada silenciosamente no coração daqueles rapazes e moças precisava ser espiada. O pecado porventura cometido precisava ser confessado. E o verso 1, no capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte: Jó chamava os seus filhos e os santificava. Eu preciso orar com você. Não há idade. O meu tem 22 anos, falecido.
Mas de vez em quando eu deito na cama com ele, me abraço com ele, passo a mão na cabeça dele e digo assim: meu filho, vamos orar. Vamos orar por suas lutas. Vamos orar por seus anseios. Vamos orar por suas emoções. Vamos orar por suas dificuldades. Sim. Vamos levá-las diante de Deus. Vamos orar por seus pecados. Nos diz aí no texto, no capítulo 1, verso 5: levantava-se de madrugada, não perdia tempo, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Era assim que se confessava pecados naquela época, oferecendo sacrifícios para cobrir o pecado que porventura os filhos tivessem cometido. Não trabalhamos mais assim. Temos Cristo Jesus que morreu por nós e por nossos filhos, mas podemos conduzir os nossos filhos aos pés de Jesus. E antes de pedirmos qualquer coisa por eles, precisamos orar para que eles confessem os seus pecados, para que eles trabalhem isso em suas vidas. Jesus é o Cordeiro de Deus que remove os nossos pecados. Segundo lugar, como Jó pode nos ajudar a enfrentar a realidade de lutas, dores e sofrimentos em nosso cotidiano, querido? Adorando em meio a crises. Precisamos, em primeiro lugar, a questão do papel familiar de Jó. Agora vejamos como Jó lidava com as suas crises, com as crises que apertavam o coração dele, que apertam o seu. Como Jó lidava com essas crises? Adorando. O versículo mais espantoso do livro de Jó, talvez você não tenha se apercebido dele, é aquele que descreve a sua reação logo após a perda de todos os seus bens e de todos os seus filhos. Perdeu os filhos, perdeu os bens, como aconteceu com algumas famílias no Maranhão agora. E aí, como Jó reagiu à tragédia que veio sobre a sua vida? O verso 20 do capítulo 1 nos diz assim: então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Era um sinal de que estava se humilhando diante de Deus. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e ficou por aí. Não. Vou repetir. Rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Ponto. Depois ajoelhou-se, todo o seu patrimônio foi embora. Sua família se limitava para sua mulher, que mandou que ele se suicidasse, blasfemasse, morresse. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E adorou a Deus. De uma hora para outra, Jó se viu sem uma cabeça de gado no pasto, sem um empregado na fazenda e sem um filho em casa. O que a gente era para esperar de um homem desse? Devia estar um desespero enorme, não é? Aborrecido. Crente como era, podia estar com muita raiva de Deus. Mas não é isso que acontece. Ele se dobra e adora o Senhor. Se curva diante do Todo-Poderoso. O adora numa atitude de completa confiança
e submissão àquele que o criou. E aí, no verso 21, sabe o que é que diz? No saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as suas perdas? Quais são as suas perdas? Louve a Deus por aquilo que você perdeu. Adore a Deus, porque Deus é soberano. Queridos, por trás da adoração de Jó havia uma longa história de comunhão sincera e crescente com Deus. Jó caminhava com Deus. Jó vinha aos cultos de oração da quarta-feira. Jó vinha às vigílias na sexta-feira. É verdade. Jó orava em casa. Jó levava as suas questões diante de Deus. Jó vinha à escola dominical, estava a Bíblia. Jó vinha ao culto domingo à noite. Jó vinha, mas vinha com alegria, com entusiasmo. Alegrei-me com o nome de Senhor. Vamos à casa do Senhor, disse o salmista. Era com esse espírito que Jó vinha, que Jó servia, que Jó adorava ao Senhor. Havia uma história de comunhão sincera e crescente com Deus. Pastor, mas é o seguinte, olha, o diabo de vez em quando está contra com a gente, né, pastor? Quer ver? Tem gente que gosta de transferir as coisas. Satanás queria que Jó amaldiçoasse a Deus, mas Jó fez exatamente o contrário. Ainda quando foi aconselhado pela mulher. Por 2 vezes, Satanás chega diante de Deus e diz isso. Só pode servir a você. Você o abençoou com muitos bens, uma família maravilhosa. Vá, toque, mas em Jó não. E depois que ele volta, e aí? Observaste o meu servo Jó, um menino reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Mas ele tem saúde. Foca na saúde dele. Perdeu tudo. Perdeu a família. Mulher blasfema contra ele. E agora perde a saúde. É espantoso ver Jó despido de tudo e em meio à doença que o deixou em pele e osso, deformado e asqueroso, porém sem perder a visão de Deus na vida. Olha o que é que ele nos diz no capítulo 9, versos 10 e 11. Olha o que Jó diz: Deus faz coisas grandes e insondáveis. Só para passar tudo que está passando. Tinha perdido tudo, nem saúde tinha mais. A única coisa que agora que ele tinha era que conseguia argumentar com os seus amigos. Aí ele diz assim: ó, Deus faz grandes coisas e insondáveis e maravilhas que não se podem enumerar. Aí ele complementa, capítulo 9, verso 11: Eis que ele passa por mim. Deus, ele passa por mim e não o vejo. Segue adiante de mim e não o percebo. Deus jamais estiver ausente da vida de Jó. E Jó consegue, no meio de toda aquela tragédia, dizer assim: ó, o Senhor passa, mas eu não vejo. Eu caminho, Ele está comigo. Eu não vejo, mas sei que está. Ele se faz presente. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jó pode nos ajudar a enfrentar a realidade de lutas, dores e sofrimento em nossos dias? Modelo de paternidade, modelo de adoração, modelo de resistência. Resistência pela fé. E Tiago diz assim: ouviste
Bíblia do Peregrino, tradução Bíblia do Peregrino diz assim: ouvistes falar como Jó resistiu, e conheceis o desfecho que Deus lhe deu, que Deus lhe proporcionou, pois o Senhor é compassivo e poderoso. Como é notável, queridos, a resistência de Jó, o comportamento dele, a despeito das circunstâncias as mais contrárias possíveis. Jó foi resistente apesar de suas desventuras e infortúnios. Ele perdeu toda a sua riqueza, ele tinha aproximadamente 11.500 cabeças de gado. Bebeca que tem alguns sabe mais ou menos o valor desse troço. Eu não sei. Mas aqui talvez tenha alguns fazendeiros que sabem. Deve ser alguma coisa, né? A fazendinha, sem falar em camelo, em jumento, outras coisas que ele tinha. Só cabeça de gado ele tinha 11.500 cabeças de gado. Ele tinha empregados, ele tinha agricultores, ele tinha plantadores de capim, roçadores de pastos, ele tinha boiadeiros, ele tinha cortadores de lã, ele tinha tiradores de leite, ele tinha tratadores de animais, ele tinha inclusive vendedores do seu gado e outras funções dentro da sua organização, dentro da sua empresa, podemos dizer assim. Interessante é que o texto diz que só escaparam aqueles que vieram do campo para lhe dar a notícia da tragédia. Não ficou ninguém. Todo mundo morreu. Não foram só os seus filhos. Perdeu também, como eu já falei, os 10 filhos, quando eles estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Do irmão mais velho. Imagine você, uma festa, papai, vamos fazer uma festa, essa maravilha e tal. Jó já estava preparando. Rapaz, eu vou levar os meninos amanhã para uma consagração. E o amanhã foi o sepultamento dos seus 10 filhos. 10 caixões, 10 defuntos, para aquele pai chorar, mas Jó foi resistente a tudo isso. Jó foi resistente apesar da sua doença. Queridos, pouco depois da perda dos bens e dos filhos, Jó perdeu a saúde, aquilo que havia de mais precioso para ele. Ele portava feridas terríveis, uma tradução que diz assim: feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ele raspava aquelas feridas com um caco de louça. A palavra diz que ele ficou tão desfigurado que seus amigos não puderam reconhecê-lo e começavam a chorar em voz alta diante daquele quadro que era aterrador. Era uma figura simplesmente horrível de se observar, de se ver. Tal era o estado de Jó. Mas ainda assim, Jó foi resistente. Não deixou a sua fé se dobrar diante daquelas circunstâncias. Jó foi resistente apesar da esposa. Eu devia ter dito isso aqui, né? Olha, não vão? Porque as meninas vão fazer. Eu sou resistente apesar dele, né? Jó foi resistente apesar da esposa. Sua companheira e mãe de seus filhos agora mortos não teve força suficiente para enfrentar o sofrimento da família. Ela, a esposa de Jó, foi incapaz de suportar o quadro doentio do seu marido. A mulher sai, eu vou chegar perto dessa, senão você fala, pode no seu lado. Sai perto, não quero ser perto. Eu te dou o teu remédio à distância. Bota lá e você vai lá e pega. E os seus irmãos, os irmãos de Jó, imagina a situação. Podiam consolá-lo, perdeu os filhos. A mulher não queria chegar mais perto dele, podia chegar um irmão ou uma irmã ali mais caridosa, né? Mas tinha nojo de Jó. Quanta gente, às vezes familiares nossos, nos hospitais, que nós não temos a misericórdia que o Senhor teve de nós, porque os nossos pecados enojam Deus. Quantos precisam de nós e nós não estendemos as nossas mãos?
Jó foi resistente, apesar da sua solidão. Jó tinha nome, Jó tinha fama, Jó tinha dinheiro, Jó tinha poder, andava, nos melhores carros, nas Ferraris da época. Nem um camelo Ferrari, eu acho que tinha. Andava nas Ferraris, camelos da época. Nos diz, ele nos conta isso. Se você for ler com paciência o livro de Jó, ele era cercado de pobres, de órfãos, de viúvas, de estrangeiros. Ele ajudava essas pessoas, ele tirava dos recursos do seu bolso, tirava e ajudava os outros. Não importava quem, era um homem bondoso. Ele era cercado de parentes, amigos, vizinhos, próximos, distantes. Ele se alegrava com todos eles. Talvez caia daqui, meus queridos irmãos, a palavra de Salomão, que diz que muitos são os amigos do rico. Zere sua conta bancária, perca um pouco do seu patrimônio, e você vai ver quem são os seus amigos. Perca o seu status, o status que você tem, e você vai ver quem são os seus amigos. Mas depois de suas desgraças, não sobrou ninguém. Olha o que é que ele diz, capítulo 19, versos 14 e 19. Os meus parentes me desampararam. Aqui já não eram mais os irmãos, eram os próprios parentes. A mulher abandonou ele, a família tinha nojo dele, e ele agora diz assim: os meus parentes, os meus primos, as minhas tias, os meus tios, os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. E para a gente terminar, Jó foi resistente, apesar do diabo. Vou até tomar uma aguinha para a gente terminar esse assunto. Jó foi resistente, apesar do diabo. Meus irmãos, em nenhum outro livro da Bíblia o nome de Satanás é citado tantas vezes, exceto Apocalipse, como aqui no livro de Jó. 25%, um quarto das referências ao nosso tentador está no livro de Jó. O Satanás do livro de Jó é o mesmo que mais tarde vai tentar o próprio Jesus Cristo. Não nos esqueçamos disso. Vai peneirar a vida de Pedro e fazer com que ele negue o nome do Senhor, negue que conhecia o seu Senhor, aquele com quem ele havia andado. Esse mesmo Satanás foi aquele que entrou no coração de Judas e Judas o traiu. Esse mesmo Satanás foi o que encheu o coração de Ananias para não trazer a oferta que ele queria trazer à casa do Senhor. Era para trazer 100, ele trouxe 90, guardou 10 e foi fulminado, ele e sua esposa. Esse Satanás do livro de Jó é o mesmo que atazanou a vida de Paulo com um espinho na carne. É que a gente vê que parece que não tem esse inimigo, mas é bom que se diga que ele é. A Bíblia diz que ele é o tentador, ele é o enganador, ele é o acusador. Satanás é o maligno, o homicida. Satanás é o ladrão da semente, é o semeador de joio. Jesus Cristo disse que Satanás é o pai da mentira. Ele adora semear mentira, semear inverdades. Ele adora uma confusão. Por algum tempo, mas sem perder a proteção de Deus, Jó foi contundentemente machucado por Satanás. Todavia, nenhum desses estranhos acontecimentos tirou o patriarca Jó do caminho do Senhor.
Em Jó 16,16 ele diz o seguinte: meu rosto está rubro de tanto chorar. Seu rosto ficava vermelho de tantas lágrimas que ele derramava. Em alguns momentos ele ficava perdido, ele ficava confuso, desesperado, deprimido. Jó tinha crises, mas pela fé olhava para Deus e resistia. Deus era o refúgio dele. Por isso, certa vez ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E você pode dizer a mesma coisa: eu sei que o meu Redentor vive. Cristo vive. Cristo ressuscitou. Cristo se faz presente na minha vida. Cristo não me desampara nem nos momentos trágicos em que certamente eu passei ou estou passando na minha vida. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Ô pastor, e aquela história lá da menina, da missionária de Júlia, como é que ficou? Nós terminamos dizendo o seguinte: que ao receber a notícia que seu noivo missionário havia morrido, ela empalideceu subitamente e, sem dar uma palavra, caiu desmaiada. Não foi aí que nós paramos? Foi aqui que nós paramos. Nos diz a história que quando Júlia voltou a si, tornou, chorou. Parece a história de Jó, né? Júlia chorou, se ajoelhou e orou. E orou a Deus. E orou ao seu Deus. E ficou um bom tempo ali em oração. O texto diz que ela passou horas ali ao lado daquele túmulo, frio, duro, difícil. Pensou se lembrando dos momentos alegres, do dia em que noivou, dos sonhos, do enxoval, do noivo amoroso que tinha, do sonho de se casar com ele. E ela passa um bom tempo em oração. Levanta-se e retorna à missão, à sede da missão. Tranca-se em seu quarto e escreveu os seguintes versos: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, se tornou um dos hinos mais cantados na himnologia evangélica. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressares, lá do céu descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu gozo o teu eterno amor. Que bela letra, que linda canção. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo
nós saímos daqui, a despeito das tragédias de Brumadinho, dos garotos do Flamengo, das nossas dificuldades, orando como a Júlia orou, nos espelhando nas resistências de Jó, nos seus momentos de dor e de sofrimento, e dizendo: Senhor, eu não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus. Senhor, baixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela palavra desta noite. Queremos te agradecer por tudo quanto tu falaste aos nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, que tu nos conceda a graça e em nosso caminhar nos tornarmos íntimos da tua pessoa, da tua palavra, do estar contigo, Pai. Oh Senhor, tu sabes aqueles que estão aqui nesta noite, vieram, subiram a tua casa, que estão passando por momentos duros, difíceis, cruéis, terríveis até. Tenha misericórdia destes, atenda às suas orações, pois eu te oro, no nome de Jesus. Amém.